1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler aí todo o capítulo do 1, versículo 1 até o 21. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais farto, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Nós nobres e vós nobres e nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria e graça nesse momento, que o Espírito Santo revele a sua palavra. Pai querido, conceda-me, Senhor, um coração fiel, obediente à Tua palavra, como um mordomo fiel possa entregar o alimento à Tua amada igreja, Senhor, com temor, com fidelidade, e que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. Nos destes tantas coisas, Senhor, conceda-nos corações gratos, e eu peço neste momento que Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, que mais uma vez sejamos edificados, fortalecidos, e assim, Senhor, possamos aprender de Ti como caminhar neste mundo perverso, diante de circunstâncias difíceis, mas que possamos nos mantermos íntegros, fiéis à Tua palavra. Dê graça, Senhor, àquele que fala, também àquele que ouve, e acima de tudo, glorifica o Teu santo nome, Pai. Assim oramos, agradecidos por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo aqui continua
tratando de um assunto sério que rondava a igreja de Corinto, e essa mensagem chega até nós, como chegou a introdução da carta aos Coríntios, e também o primeiro assunto que nós tratamos acerca da divisão na igreja, chega até nós como uma vacina, como uma prevenção acerca de coisas que virão. O Espírito Santo de Deus nos guiando, nos conduzindo, nos mostrando coisas importantes, interessantes e que vai funcionar para nós como uma vacina importante para os nossos dias. O tema para esta manhã está exposto ali, né? As marcas de um ministro da igreja. E Paulo, nesse capítulo, ele usa 3 figuras interessantes para tratar desse capítulo, que é a questão do ministro na igreja de Deus. O ministro é, na verdade, um mordomo que vive com fidelidade. Um mordomo que vive com fidelidade, do versos 1 até o verso 6. O ministro na casa de Deus também é um espetáculo ao mundo que revela humildade, do versos 7 até o versos 13. E por fim, o ministro é um pai que demonstra amabilidade, do versos 14 até o versos 21. Muito bem, o primeiro item aí, né, que o ministro é um mordomo. Nós vamos ver aí do versículo 1 até o versículo 6, que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tá? Então, quando a gente vê esse versículo 1 aí, a gente já vê de cara que Paulo trata novamente acerca da postura do ministro. Tá? Aquilo que o ministro estava fazendo de errado, que ele já detectou no início do capítulo 3, ele usa o capítulo 4 inteirinho para tratar desse assunto. Ou seja, liderança de igreja é um assunto de extrema importância para o apóstolo Paulo. E ele continua tratando desse problema, percebendo que o problema continua insistindo em avançar para dentro da igreja, né? E muitos daqueles ministros, daqueles líderes do momento, não estavam entendendo a implicação da cruz, que tudo que nós precisamos fazer, irmãos, nós precisamos olhar para a cruz. A cruz desmonta qualquer situação de orgulho, a cruz quebra qualquer arrogância, a cruz nos mostra que ali não tem ninguém poderoso, como nós cantamos agora há pouco: quão grande é o meu Deus. Quando eu olho para a cruz e vejo aquilo que Cristo fez ali na cruz, e eu entendo então quão pequeno eu sou e quão grande é o meu Deus. Homens não se gloriam em homens, homens precisam se gloriar em Cristo. Né? Gálatas 6,14, Paulo diz, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo utiliza essa questão da cruz para quebrar a arrogância daqueles que estavam, de alguma forma, querendo se engrandecer. Tá? E aqui, irmãos, Paulo vai utilizar, nesse capítulo 4, todo ele para poder falar acerca dessa maneira, do problema que continuava rondando a igreja de Corinto. Como nós já vimos no capítulo, na aula passada, acerca do ministro, o que era de fato um ministro, né? No versículo 1 aí, Paulo trata novamente, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, né? Talvez por questão de má interpretação, ou até mesmo de má intenção mesmo, muitas pessoas usam essa palavra ministro como alguém que está diante dos holofotes, diante de alguma coisa que seja superior, alguém que está acima, né? Como eu já expliquei lá no primeiro escalão do governo, ministros são aquelas pessoas que ocupam o primeiro escalão do governo lá, são aquelas pessoas que estão num cargo bastante importante. Já no caso de Paulo, nesse contexto que Paulo traz essa palavra ministro, ele trata da palavra do grego ruperetes, ou ruperetas, né? Que diz que são aqueles remadores de últimas galés. Existem aquelas pessoas que vão lá em cima do navio, né? Aquelas pessoas que vão lá em cima numa situação mais confortável, e existe aquele ministro que vai lá embaixo, que vai remando
levando as chicotadas até a morte. Essa é a função dos ruperetes, eram aqueles escravos condenados a remarem nos porões dos navios, nos últimos porões, até a morte. Então Paulo está dizendo, vocês querem nos considerar alguma coisa? Nos considerem como ministros da casa de Deus, simplesmente ministros e nada mais do que isso. E quando Paulo trata desse assunto, ele quebra completamente essa situação daqueles que estavam ensoberbecidos. E nós vamos tratar dessa questão dos ensoberbecidos um pouco mais adiante. Então, a confusão, irmãos, está mais voltada para a questão da interpretação dessa palavra ministro nos nossos dias. Nós vimos, infelizmente, hoje, né, irmãos, quanta diferença a gente tem visto aí. Homens querendo títulos, homens querendo holofotes, homens buscando fama, popularidade, poder, ao passo que Paulo está mostrando para nós qual é de fato a função do ministro, né? É carregar a igreja, é servir a igreja, é se doar à igreja, a igreja de Cristo. Nós vamos ver que a igreja não está posta sobre os ombros de Paulo, e sim sobre Cristo, né? E essa situação de hoje simplesmente revela quão grande é o analfabetismo bíblico. Muitas pessoas estão usando de entretenimento na igreja para poder ocupar o espaço que seria da palavra de Deus. E é isso que nós vamos tratar ainda aí na parte B do versículo 1 e já entrando na parte A do versículo 2, tá? Quando Paulo usa um outro exemplo aí, que é a introdução do nosso primeiro item ali, tá? Fala da palavra do mordomo. Quando Paulo diz ali, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se espera, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra despenseiros, irmãos, do grego, vem da palavra oikonomos, que quer dizer mordomo, tá? E esse mordomo, ele tinha uma obrigação, tá? O mordomo é alguém que obedece ao seu senhor, tá? Na cultura greco-romana, existiam aqueles escravos que ganhavam a confiança dos seus senhores dentro da casa grande. E esse escravo, ele era colocado como um mordomo, tá? Ele ocupava um cargo de alta responsabilidade e ele era responsável por cuidar da refeição da casa. Ele cuidava de preparar a refeição de toda a família. Então, baseado nessa situação, nós vimos que o mordomo aqui, ele não tem a responsabilidade de prover o alimento já era provido pelo senhor da casa. O senhor da casa provia tudo e esse mordomo, ele tinha uma função específica que era de preparar essa refeição. Essa era a obrigação desse mordomo. E aqui a gente vê na palavra de Deus que fala que o que se espera de um ministro de Deus, de um dispenseiro, é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, da mesma forma que esse mordomo, nós ministros na casa de Deus, nós temos que preparar esse alimento e trazer para a família de Deus. Nós temos essa incumbência. Então Paulo usa essa figura muito linda para explicar a função de um ministro na casa de Deus. Esse oikonomos, o mordomo, ele não tem a obrigação de sair em busca do alimento, de correr atrás desse alimento. Não, esse alimento já está provido. O Senhor da igreja já proveu o alimento, o Senhor da casa já proveu esse alimento. O que cabe a esse mordomo é a fidelidade. O que se espera desse mordomo é que ele traga um alimento diferente, é que ele vá em busca de mais temperos diferentes para colocar nesse alimento, ou que ele tire alguns alimentos dali para levar para a sua casa ou para dar alguma destinação diferente. Não, o que se espera desse mordomo, desse despenseiro, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, irmãos, baseado nesse contexto, a gente vê que esse mordomo, ele tem uma obrigação de balancear essa alimentação, de preparar uma alimentação saborosa que seja agradável à família. Ele tem essa incumbência. Nós podemos ter na nossa despensa os melhores ingredientes e depois prepararmos uma péssima refeição.
Quantas vezes nós já chegamos num restaurante com aquela fome, aquela expectativa de encontrar um bom alimento e chegar naquele restaurante e se deparar com um alimento que não era nada daquilo que eu esperava? Nós estivemos recentemente num passeio num parque e eu olhei assim, puxa, estava tão bonito aquele alimento lá na exposição, e eu pedi lá aquele alimento, né? E comecei a comer, aquilo não tinha sabor nenhum, aquilo parecia um papel, a mesma coisa que você mastigar um papel sem sabor nenhum. Então imagina, foi gasto ali um ingrediente certinho, foi gasto, né, todo aquilo que precisava para o preparo, foi gasto um tempo, mas alguém ali falhou, ou seja, não se afadigou, não se preparou para conhecer aquela receita para trazer um bom alimento. Baseado nisso, irmãos, o ministro na casa de Deus, que não tem prazer em se afadigar na palavra de Deus, que não tem prazer em estudar a palavra de Deus, que não tem prazer em sentar e ouvir Deus falar a ele, não tem o que trazer para o rebanho de Deus. E nisso, irmãos, nós, se queremos ser encontrados, como a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 2, né, que seja encontrado fiel, nós precisamos sim entregar esse alimento tal qual ele vem da parte do provedor do alimento. O que compete a nós? Balancear a palavra de Deus com os ingredientes já provido pelo Senhor da igreja. Essa é a nossa função. Nós não podemos tirar nem acrescentar nada. O que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19? Aquele que tirar ou acrescentar terá a sua paga. Então nós não fomos chamados para inventar nada, para acrescentar nada, nós somos chamados para preparar esse bom alimento, trazer um alimento que realmente seja de substância para a igreja de Deus, e lembrando que nós vamos, assim como aquele despenseiro, aquele mordomo que ia prestar conta ao seu senhor, nós também iremos prestar conta ao Senhor da igreja. Assim deve ser a postura do ministro, do despenseiro, do mordomo na casa de Deus. Então, irmãos, nesse sentido, nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, nós temos que gastar tempo estudando, buscando aprender, para poder preparar essa dieta, lembrando sempre que tem momentos que tem criancinhas, né? Eu não posso chegar aqui, por exemplo, na escolinha das crianças e começar a falar sobre termos difíceis, aonde eles vão ter dificuldade e não vão entender. Eu preciso entender que o ministro precisa ter essa clareza de trazer leitinho para as crianças, alimento sólido para aqueles que já estão mais fortinhos. Essa é a função do ministro, preparar uma dieta adequada para cada situação, né? E a competência do mordomo é pregar a riqueza de todo o alimento, sem tirar nada, sem também acrescentar nada. Ele precisa aprender a balancear todos esses ingredientes que nós temos na palavra de Deus e trazer então aquela refeição que seja agradável, palatável, saborosa para a igreja. Essa é a função do ministro, e ele tem que ter essa visão, ele tem que ter esse compromisso diante de Deus, né? Outro detalhe importante, o ministro não pode trazer todo dia a mesma receita. Imagina você todos os dias chegar em casa, a Miriam falar assim, ó, tem arroz e ovo, né? Amanhã, não, o que nós temos? Arroz e ovo, a semana inteira, tudo bem, eu gosto de arroz e ovo, né? Mas eu também preciso de outros nutrientes. O que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17? Eu vou ler para os irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós não fomos chamados para algumas coisas, nós fomos chamados para estarmos aperfeiçoados para toda boa obra. E o ministro ele tem que saber, tem momento que ele tem que preparar uma feijoada, tem momento que ele tem que preparar um churrasco, né? Júlio César lá em casa fala, pai, e aí, a carninha? Está demorando, né? Tem que ter alguma coisa diferente. Então, o ministro, nesse quesito, nesse sentido, ele precisa, de fato, ter esse compromisso de realmente estudar toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, né?
Então, irmão, nós devemos utilizar toda a Escritura e não apenas aqueles trechos que são maravilhosos aos nossos olhos, né? Tem momento que o pastor, ele só quer lembrar do texto, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de Deus, né? Muitas vezes, pastores querem estar no holofote, mas a gente vai ver que esses homens de Deus passaram por horas difíceis, e o holofote não estava virado para eles. Aliás, o holofote estava virado para eles quando eles eram espetáculos devorados por feras. Aí sim, os holofotes estavam voltados. Hoje, muitos homens de Deus estão achando que uma vida de pastor, uma vida de ministro é estar diante dos holofotes para receber os aplausos dos homens. E Paulo demonstra que a sua real preocupação não era agradar a homens, né? Pedro fala sobre isso lá em Atos capítulo 5, 29, quando eles foram intimados, né? Porque era para eles pararem de falar de Cristo, mas nesse momento Pedro não se intimida e diz: a nós importa agradar a Deus, ainda que custe a vida. Pedro diz: importa agradar a Deus. Ocorre que aqueles irmãos que diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, como nós vimos no capítulo passado, implicitamente eles estavam dizendo, eu não sou de Paulo, eu não reconheço Paulo como o meu líder, como o meu presbítero, como o meu pastor. Esse era o contexto que Paulo estava sofrendo, irmãos. Existiam aqueles irmãos que estavam presos lá na lei judia, e eles gostavam do rigor da lei judia, né? E os prosélitos, né, aqueles que derivavam de outras religiões que vinham para o judaísmo, eles queriam permanecer naquilo ali, e não reconhecia Paulo. Por quê? Não, Paulo ele é um apóstolo fora de tempo, nem sei se ele é apóstolo, mas Paulo era de fato um apóstolo, ele teve um encontro com Jesus. Então, Paulo, não temos dúvida quanto a isso, mas tinha pessoas que de alguma forma estavam resistindo ao governo de Paulo, e esse era o contexto que Paulo estava vivendo, né? Então tinha essa dificuldade, e Paulo estava sofrendo com essa questão. Esse era o contexto em que Paulo estava vivendo aquele momento. Muito bem, irmãos, versículo 5 aí, fala, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui fala do julgamento precipitado, como que é preocupante essa questão do julgamento. E aqui Paulo está explicando acerca desse perigo, né? De nós não partirmos para esse julgamento rápido, porque nós não temos uma visão completa. Irmãos, o versículo 5 é muito claro, quando ele fala, não julgues antes do tempo. A nossa visão é tão curtinha, irmãos, por isso nós somos comparados a ovelhas. Qual que é a grande dificuldade da ovelha? É a visão. A ovelha tem uma grande dificuldade com a questão da visão, e por isso nós somos comparados a ovelhas, nós somos uma presa fácil para o lobo, né? E nesse quesito, nós não podemos achar que a nossa visão é difícil para algumas coisas, e a nossa visão é muito boa para julgar o nosso irmão. Não sejamos rápidos para julgar, sejamos, né, prontos para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar, como a palavra de Deus nos ensina, né? Agora, quando Cristo vier, aí é uma outra situação, nós teremos então plena visão de todas essas situações, de todas as coisas. Baseado nisso, irmão, não cabe a nós fazermos julgamentos precipitados, né? E os despenseiros de Deus, os ministros, eles estão sujeitos a 3 julgamentos, que nós vamos ver na sequência aí, voltando ao versículo 3, 4 e 4a e 4b, tá? Primeiro julgamento aí, está no versículo 3, o julgamento dos homens. Depois, versículo 3b até o 4a aí, o julgamento próprio, da sua própria consciência. E, por fim, aí no versículo 4, o julgamento de Deus. Muito bem. Aqui dos homens, Paulo explica que ele não está a serviço de homens, né? Ele não está buscando aprovação, ou agradar, ou simplesmente ficar preso a homens. Essa era a visão de Paulo, né? Não que ele rejeitasse, ou que ele não considerasse apoio, ajuda, ou até mesmo um conselho de irmãos, mas em última análise, Paulo estava entendendo que ele teria que prestar contas somente a Deus. Gálatas 1,10 diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E olha que Paulo viveu durante muito tempo agradando a homens.
Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo. O grande projeto do ministro de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. Irmãos, para quem leu aquele livro, Memórias de um Pastor Comum, do pastor Tom Carson, pai do Dia Carson, né? Então, esse livro mostra que um homem viveu durante a sua vida inteira pregando numa igrejinha pequenininha, mas com fidelidade. O que se espera de um ministro na casa de Deus é que ele seja encontrado fiel. Esse deve ser o nosso objetivo enquanto ministro na casa de Deus. Segundo, a letra B aí, o segundo julgamento, o julgamento da consciência, versos 3 e 4a. Os filósofos greco-romanos, eles tinham uma consideração de que a consciência era o juiz máximo do homem. Ah, não, se a tua consciência aprova, pode ir adiante, né? Ouça a voz do seu coração. Quem que nunca ouviu isso aí, né? Tem até uns filmes bonitos aí. Então, essa questão aí, Paulo combate mostrando que o único que poderia de fato conhecer a mente e o coração de uma pessoa era Deus. E ele chega ao ponto de dizer: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, ou seja, nem eu confio em mim mesmo. Continuando no versículo 4, ele fala: porque de nada me argui a consciência, não tem nada que me acusa na consciência, contudo, nem por isso me dou como justificado. Nosso supremo juiz não é a nossa consciência. Nós podemos ser aprovados pela nossa consciência e sermos reprovados por Deus. Precisamos estar muito atentos quanto a isso, irmãos. Nós vimos Davi, o rei Davi. Quando Davi, ele discorre ali no Salmo 139 sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Quando Davi olha para tudo aquilo, ele chega no final do capítulo 139, no versículo 23, 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e conhece a minha consciência. Davi não estava confiando em si próprio. E aí ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi aprendeu a não confiar na sua consciência, e nós não podemos confiar na nossa consciência. Precisamos, assim como o rei Davi, orar ao Senhor, pedir que o Senhor sonde a nossa mente e o nosso coração. E por fim aí o julgamento de Deus, está no versículo 4, final em letra B. Paulo conclui dizendo: pois quem me julga é o Senhor, porque o julgamento de Deus é o julgamento perfeito. Ali sim, Deus é que conhece todas as circunstâncias e as motivações, inclusive, irmãos. Nós não podemos fazer julgamentos temerários, precipitados. Eu quero trazer aqui um exemplo de um homem de Deus que estava viajando dos Estados Unidos para o Brasil, e ele estava na poltrona de trás do avião, e de Nova York até São Paulo são 10 horas e meia aproximadamente de voo. E esse homem de Deus estava sentado na poltrona de trás e estava um casal com uma criança na poltrona da frente. E ele estava ali olhando aquilo, 10 horas de voo, uma criança num voo durante 10 horas, um bebezinho de 1 ano e meio, quase 2 anos, e aquela criança não parava. Chegou um momento que já não tinha mais o que agradava, e a mãe lidando, fazendo de tudo para acalmar aquela criança, e o pai ali do lado com um jornal, ora pegava o celular, ora pegava uma revista, e a mãe ali desesperada com essa criança, e não conseguia. E esse homem que estava atrás, esse homem de Deus, olhou e falou assim: mas não é possível, eu vou ter que intervir nesse caso, eu vou ter que falar para esse camarada que ele precisa tomar uma atitude, né? Ele tem que fazer alguma coisa, como pai ele tem que participar, não é possível, a mãe está se matando. E ele estava sentado à esquerda, a mãe aqui no meio e a criança à direita. E aquela situação se transcorreu durante um longo período, até que a mãe estava ali numa situação já praticamente incontrolável. Ela deu um toque no cidadão aqui do lado e falou assim: ó, moço, o senhor poderia, por gentileza, pegar uma bolsa que está nessa parte de cima? Não era o esposo da mulher, e quem estava atrás já tinha julgado, já tinha aplicado a sentença, já estava prontinho para aplicar a punição. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, e até mesmo com irmãos dentro da nossa comunidade. Que isso nos ensine, que isso possa nos falar aos nossos corações também. Alguns conselhos que eu trago para a igreja acerca dessa questão aí, tá? Assim sendo, irmãos, precisamos tomar alguns cuidados para não entrarmos por esse caminho de julgar precipitadamente, tá? Na hora errada, verso 5 aí:
Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor de Deus. Paulo está combatendo o julgamento precipitado dentro da igreja. Somente Deus conhece todos os desígnios do coração. Irmãos, vocês imaginem essa situação. Talvez o camarada estava aqui do lado querendo ajudar, e ele não tinha abertura para poder participar e quem sabe auxiliar essa senhora. E talvez tem irmãos que estão do nosso lado até querendo nos ajudar de alguma forma, mas nós não damos abertura para o irmão ajudar. E é importante que, enquanto igreja, nós aprendamos a realmente ter essa preocupação com quem está do nosso lado, especialmente os da família da fé. Quantos de nós passam horas difíceis, irmãos? Às vezes eu estou lá em casa, eu fico pensando, mas eu preciso agir. Olha para o seu lado, os irmãos que estão faltando, saindo daqui, se tiver um tempinho, manda uma mensagem: irmão, você está bem? Esse dia recebemos uma mensagem tão gratificante no grupo, irmãos. Alguém preocupado com o nosso esfriamento. Isso é importante que todos nós façamos. Precisamos praticar isso. Tem irmãos que às vezes estão lutando com dificuldade para parar em pé, e às vezes eu já estou julgando, acabando de empurrar para o irmão cair. Não, precisamos tomar cuidado com essa questão do julgamento. Pelo critério errado, verso 6a, tá? Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Tá? Então, aqui Paulo está mostrando que alguns estavam desprezando alguns irmãos em detrimento de outros. E uma das maneiras mais vil, mais triste que tem de eu desprezar, de eu me promover, é eu diminuindo o outro. Uma das formas mais tristes que tem, irmãos. Eu quero me dar bem, eu começo a difamar o outro. Olha, é o seguinte, lá no meu serviço, o cara que faz tudo certinho lá, sou eu. O fulano, o pessoal já nem pede nada para ele. Às vezes o fulano está lutando com tantas dificuldades, irmãos. Às vezes o fulano está até te ajudando a desempenhar aquele papel que você acha que está desempenhando tão bem. Muitas vezes é o fulano que está apoiando aqui para você subir no muro. E você está, não, eu subi no muro, fulano ficou lá embaixo. Pense a respeito disso. É uma situação que nós precisamos. Nós não conhecemos todo o contexto. Quem conhece é somente Deus. Essa é uma motivação errada. E a motivação errada não agrada a Deus. Tá? Essa motivação de promover um em detrimento de outro, né, como estava acontecendo, né, Paulo, Apolo, toda essa questão estava mostrando o que sobre a igreja de Corinto. Nós vimos na aula passada, está mostrando carnalidade e imaturidade espiritual. Isso é o que estava revelando da igreja de Corinto. Segundo ponto aí, tá? O obreiro é um espetáculo ao mundo que revela humildade. Vejam, irmãos, o versículo 9 aí. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Olha só, quanta diferença, né, dos nossos dias atuais. Essa era uma imagem muito familiar na cultura greco-romana, tá? Quando um general voltava da guerra, e ele voltava vitorioso, ele trazia aqueles escravos, e muitos cristãos ali no meio, vinham com aquela corrente presa no pescoço, e ele trazia, ia entrando nas cidades, e se direcionava para aqueles anfiteatros. Lá dentro daqueles anfiteatros, tinham lá aquelas feras, né? E o que eles faziam? Pegava aqueles irmãos para divertir o povo ali do império, jogava os cristãos lá dentro para aquelas feras devorarem, e os irmãos iam enfrentar aquelas feras. Era difícil? Dá para os irmãos imaginarem. Então, irmãos, pode ser que surjam dificuldades para nós, mas nós ainda não estamos sendo jogados diante das feras para lutar, por exemplo, com um leão, com um tigre. Não, nós não chegamos a esse extremo. Bondade e misericórdia de Deus, nós ainda temos toda a liberdade para acessarmos a palavra de Deus, para falarmos com Deus, ouvirmos Deus, orarmos ao Senhor. Então que aproveitemos esse período aí. E o Coliseu Romano se tornou um centro desses espetáculos, onde os cristãos eram colocados, expostos à morte para divertir o povo que ali estava. E com base nisso nós olhamos, irmãos,
o ministro de Deus, ele não está num pódio para receber os aplausos. O ministro de Deus, ele está sendo colocado diante das feras para ser atacado e muitas vezes ele vai até ao limite de sua morte. E essa era a situação. E aí nós vamos ver agora, desse versículo 7 até o 13 aí, algumas situações de ironia de Paulo. Paulo chega a ser irônico com essas pessoas. Por quê? Eles estavam muito ensoberbecidos. E Paulo chega ao ponto aí de dizer que eles estavam se sentindo já como reis, estavam se sentindo como importante demais. Olha comigo aí do verso 7 até o 9 aí, Pois quem é que te faz sobressair, O que é que você está tão orgulhoso, soberbo, E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Já estáis fartos, estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Nem precisam mais de nós, já estão reinando aí sem nós. Então Paulo está dizendo, sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Quem dera vocês estivessem muito acima para que a gente pudesse aprender com vocês. Mas a gente está vendo que não é essa a realidade. E aí então ele chega no versículo 9, Então, diante disso, Paulo está vendo que a igreja estava muito soberba, muito cheia de vanglória. E Paulo chega ao ponto de ironizar, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, vocês nem precisam mais de nós. Paulo está sendo irônico diante deles para ver se eles entendem, olha, o que é que vocês estão se achando tanto assim? Então a igreja precisa reconhecer, irmãos, nós somos simplesmente como ministros, estamos aqui como ministro, como aquele mordomo que tem que ser encontrado fiel, simplesmente aquele que é o servo. E a igreja de Corinto se sentia mais espiritual que o apóstolo Paulo, e chega ao ponto de rejeitar o ensinamento de Paulo. Então, essa igreja estava realmente com vários problemas. Versos 10a, aqui fala da loucura, Paulo está mostrando aí que ele era considerado como louco e os demais lá sábios. Paulo, quando ele abandonou tudo e ele tinha muitos recursos, Paulo era um homem que era abastado, tinha um futuro promissor. Não, mas olha, Paulo, se ele continuasse naquela batida, naquela toada que ele estava lá, ninguém ia parar. Ele, quem sabe, se tornasse aí o homem número 1 do país, do mundo, quem sabe, porque era um homem muito forte. Mas Paulo então reconhece que nada daquilo tinha valor diante de Deus. E o que Paulo aprendeu naquele encontro da estrada de Damasco era que ele deveria abandonar tudo. Nada daquilo era importante a não ser Cristo e este crucificado. E Paulo passa a ser o maior pregador do Evangelho de Cristo. E nada mais tem valor a não ser Cristo. Isso é o que importa para o apóstolo Paulo. Jim Elliot disse: não é tolo aquele dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Repito, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E Paulo fez isso, Paulo não era tolo, ele era considerado como tolo aos olhos humanos, mas diante de Deus ele foi considerado sábio, um servo bom e fiel. Versos 10b, Paulo fala da fraqueza, e aqui Paulo é alguém que pode dar um grande exemplo para nós. Paulo foi um homem que entendeu que enquanto ele era poderoso diante dos homens, enquanto ele perseguia a igreja de Deus, enquanto ele aparentemente tinha poder, ele era fraco. Por quê? Ele era simplesmente dominado por espíritos que o levavam a fazer coisas e não agia segundo o Senhor, que é todo poderoso. Até que teve aquele encontro na estrada de Damasco. E aí então ele chega lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Perceba a diferença, irmãos? Então, quando nós achamos que nós estamos malhados, fortões, chega um espinho e acabou tudo. Agora, quando nós estamos firmados em Cristo, nós somos de fato fortalecidos, não por nós, mas por aquele que nos fortalece. Paulo aprendeu, nós vimos aí na introdução, quando Paulo disse que, lá no Filipenses capítulo 4, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Do verso 10c aí até do finalzinho do verso 10 até o 13, está falando do desprezo. Imagine o que é você ser desprezado. E tem ministro na casa de Deus, aí pastores que acham que tudo tem que ser para ele,
tudo tem que se voltar para ele. E Paulo põe uma pedra em cima disso aí, fala: olha, fica claro que os crentes de Corinto queriam vanglória de homens, achavam-se importante por estar associado a Apolo, a Pedro, né? Então, essa era a situação que se apresentava ali, mas Paulo destrói tudo isso. Ele mostra que a função de um ministro é simplesmente ser um servo de Deus, e nada mais do que isso. Então, eles eram desprezados, e nem por isso viviam depressivos, reclamando, porque homens desprezavam. E olha que eles experimentaram verdadeiros desprezos, quando tiveram em prisões, masmorras. Imagine, se hoje a prisão já é difícil, como não deveria ser difícil as prisões naquela época. Terceiro ponto aí, irmãos, o obreiro é um pai que demonstra amabilidade, versos 14 até o 21. Aqui Paulo dá uma guinada no assunto, sabe? Então, aqui ele vinha trazendo uma disciplina mais firme, né? Uma palavra mais dura, e uma figura de um pai que exerce realmente essa disciplina com firmeza. E aí chega aqui, a imagem que me vem à memória é quando você tem que pegar o seu filho e dar umas varadinhas lá, né? Então você vai lá dar umas varadinhas, depois você fica remoendo, né? Parece que dói o coração, dói mais na gente do que neles. Mas por obediência ao Senhor, nós assim o fazemos. E aqui parece que Paulo ele tem esse sentimento, essa firmeza toda de Paulo, né? Embora ele não deixa de ter o temor do Senhor e a firmeza diante da palavra de Deus, mas ele demonstra aqui um espírito de brandura, de ternura para com essas pessoas aqui. Quando ele diz, no versos 14 aí, ele fala: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, vírgula aí, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha só, ele vinha tratando com uma certa firmeza, uma certa dureza, mas aqui ele dá uma viradinha na chave aí, né? E a severidade do assunto anterior dá lugar à ternura. Parece que Paulo está realmente amolecendo o coração aqui, mas isso, irmãos, é para nos trazer um grande ensinamento, né? Isso é importante para nós entendermos essa passagem aí, tá? No versículo 14 ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Irmãos, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não é simplesmente para envergonhá-los, mas é para que vocês entendam, para admoestar vocês, para vocês entenderem de uma vez por todas, que eu amo vocês como a filhos amados realmente, né? E ele se apresenta como um pai espiritual. Paulo era de fato um homem muito amoroso com aqueles que ele liderava, né? E o que é um pai espiritual, né? Vou explicar o que é um pai espiritual em algumas passagens aí. O pai espiritual é aquele que gera o filho pelo evangelho. Olha o versículo 14 e 15 aí: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como os filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A palavra preceptor aí, vem do grego paidagogos. O que é isso? Era aquele escravo que pegava a criança do seu senhor e ia levar até a escola. Esse era o chamado paidagogos, tá? Ele pegava a criança e levava até a escola. Não era ele quem ensinava, mas era ele quem pegava com toda diligência e levava até aos pés do mestre. Isso lembra alguma coisa de Paulo? Isso traz alguma coisa para nós, ministros na casa de Deus? Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que pega na mãozinha dos irmãos e leva até o mestre, pura e simplesmente. Não precisamos fazer mais nada diferente disso. Então, isso esse escravo fazia com fidelidade, é o que nós precisamos aprender. Paulo está dizendo, vocês podem ter muitos que levam a instrução até vocês, podem ter muitas pessoas que trazem a instrução, vocês podem levar as pessoas até o mestre, né? Mas ele está dizendo que ele era essa pessoa que tinha toda essa preocupação de levá-los, mas ele levava no lugar correto, ele levava para Cristo. Muitas pessoas podem estar nos levando em tantos lugares errados, irmãos. Muitas pessoas podem até, com boas intenções, nos levar por caminhos enganosos. Por isso que nós precisamos nos firmar na
palavra de Deus, nos firmarmos naquilo que diz a palavra de Deus, fazer como muitos de nós precisamos aprender e também levar outros como esse escravo, pai da Gogos, levar para o mestre que é Cristo. Em segundo lugar, o pai é aquele que é um exemplo para os filhos. Tá? A maneira mais eficaz de você ensinar o filho não é simplesmente pelo que você diz, mas sobretudo pelo que você faz. Tá? Albert Schweitzer diz, um pensador alemão, que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Irmãos, de nada vai adiantar eu falar para o meu filho, você não pode fumar, e todo dia me vê com um cigarro. Eu falo para o meu filho, você precisa aprender a ter prazer pela palavra de Deus. A minha Bíblia está lá empoeirada, jogada no cantinho, né? Domingo que vem vai ter culto, domingo eu pego ela. Aí eu falo para meu filho, você tem que ter prazer na palavra de Deus, meu filho. É importante para você estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus através das Escrituras. Semana a semana está a minha Bíblia jogada no cantinho. A melhor forma, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Sejamos exemplo para os nossos filhos. E Paulo é um exemplo e nos ajuda nesta manhã. Em terceiro lugar, irmão, o pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. Olha comigo aí versos 18 até o 21. Alguns se ensoberbeceram como se não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não apenas em poder, não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Muito bem, o pai é aquele que gera, que ensina, é aquele que também é o exemplo, mas também disciplina. E nós vimos aqui, irmãos, né, alguns estavam ensoberbecidos, eles estavam com o ego muito inflados, estavam muito cheios, em si mesmados, e isso Paulo detectou. E chega um momento em que a intolerância precisa ter fim. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é através da varinha. Né? Não tem outro jeito, essa é a maneira. Reter a vara, irmãos, é pecar e aborrecer a alma do filho. Provérbios diz sobre isso. Um pai responsável disciplina o seu filho. E Paulo, então, ele torna explícito isso, ele não faz rodeios, ele expõe isso, mostra, vocês estão ensoberbecidos. Há um abismo entre o que vocês estão falando e o que vocês estão vivendo. Está ficando claro, está ficando até feio, vocês falam uma coisa e praticam outras. Há quanto tempo, irmãos, nós temos ouvido a palavra de Deus? Agora precisamos ter ética, precisamos ter prática, isso precisa gerar vida. Eles conheciam o evangelho genuíno, falavam com eloquência, pregavam bonito, mas não havia ética, não gerava vida, ou seja, não havia poder naquele falar. A gente via que aquilo era simplesmente uma fala e não se passava disso. Precisava ter vida, precisava ter ética, precisava ter de fato poder, como é o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Isso é o que precisa de fato ser, e Paulo não estava vendo isso. Em quarto lugar, o pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. Aqui precisa ter um equilíbrio. Tá? O pai gera, dá exemplo, disciplina e também dá carinho. Um filho que só apanha fica revoltado e recalcado. Imagina, você só pega, né? Até um animal, se você fizer isso, ele vai ficar revoltado. Então um filho que só apanha, ele vai ficar revoltado e recalcado. Um filho que só recebe carinho, fica mimado, não é mesmo? Então nós precisamos dosar, irmãos, precisamos dosar essa disciplina com ternura, precisamos equilibrar a correção com o encorajamento. Se você pega seu filho só pancada, 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 aí amanhã depois você quer que ele tenha uma atitude proativa, ele fala, não, qualquer coisa que eu fizer, meu pai vai me bater. Então precisa ter esse equilíbrio, nós precisamos buscar de Deus esse equilíbrio aí. Precisamos então equilibrar essa correção com o encorajamento, né? E por fim, Paulo pergunta, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Veja a intensidade dos sentimentos desse apóstolo veterano. Paulo,
um homem que vem com toda aquela bagagem de ser um grande guerreiro, de ser um caçador de cristãos, um perseguidor da igreja, um homem que, em matéria de ataque, em matéria de ser um grande soldado, tinha a especialidade, mas também tinha um coração de manteiga. Paulo chega ao ponto, irmãos, de sentir dores de parto. Já viram isso? Né? Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro a dores de parto, até ser formado Cristo em vós, até Cristo ser formado em vós. Esse era o sentimento de Paulo. Ele realmente tinha isso, ele tinha um carinho muito grande pelos irmãos, a ponto de sentir dores de parto. Irmãos, que esse ensinamento possa ganhar o nosso coração, e que a igreja possa de fato ver isso nos ministros da casa do Senhor, da igreja cristã em Campo Grande. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo a desenvolver essas marcas de um ministro na igreja de Deus. Que possamos ser um mordomo fiel, um obreiro humilde e um pai que demonstra amabilidade, como vimos no apóstolo Paulo. Que isso de fato esteja presente em nossos corações, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrar, irmãos, só gostaria de ler uma mensagem que eu achei muito propícia e que tem tudo a ver com a nossa mensagem desta manhã, que diz: a igreja brasileira, e posso dizer, não somente ela, mas todos nós sofremos destes males. Ponto. A arrogância, a exaltação e a vontade de ir além do que está escrito. Isso tem destruído o verdadeiro evangelho de Cristo. A cruz tem sido esquecida, e neste novo caminho que a igreja escolheu, é preferível os holofotes do que a humilhação. Que Deus nos conceda sabedoria e graça para que possamos, de fato, sermos encontrados como despenseiros fiéis diante do nosso Senhor, o Senhor da igreja, aquele que comprou a igreja e que pagou com o seu precioso sangue, não com dinheiro, não com valores substituíveis, mas pagou com o próprio sangue. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai, nós, diante da Tua palavra, Senhor, nos sentimos envergonhados, porque ainda, em muitas situações, temos buscado a aprovação de homens, Pai. E eu peço ao Senhor que nos ajude. Conceda-nos, Pai, corações humildes. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com o apóstolo Paulo, a olharmos para Ti e nos diminuirmos a cada dia mais. Que possamos ser encontrados como despenseiros, como mordomos fiéis. Que possamos ter um coração verdadeiramente humilde diante do Senhor. E que possamos aprender a amar os nossos irmãos, entender a dificuldade dos nossos irmãos. Muitas vezes nós não estamos vendo plenamente o que o irmão está lutando e está passando, e fazemos julgamentos temerários. Ajuda-nos, Pai. Perdoa, Senhor, por tantas vezes cometemos esses pecados, por não conhecermos a Ti e nem mesmo o poder do Senhor. Que possamos nos afadigarmos, que possamos conhecer mais de Ti, conhecermos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que assim vivamos, que assim aprendamos a cada dia a sermos ministros fiéis na casa do Senhor, para a glória do Senhor e para o bem da igreja. Senhor, oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.